A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane e eu venho através deste vídeo, neste momento, trazer para a Igreja do Senhor uma revelação que Deus me mostrou pela madrugada. Antes de estar trazendo aqui esta revelação, eu quero deixar um verso da Palavra de Deus no livro de Salmos 127, o verso 3, que nos diz assim: E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E iniciamos este vídeo trazendo uma mensagem da parte de Deus acerca dos filhos, crianças, os nossos filhos, herança de Deus. O futuro das gerações que estão por vir, crianças, o alvo do inimigo nos dias atuais. Quando olhamos para a mídia, quando olhamos para tudo que está acontecendo, vemos que as nossas crianças estão sendo o foco do adversário. O inimigo ele tem usado de estratégias de várias formas para atingir a mente e tirar a inocência de nossas crianças, causando assim na vida delas grandes danos, dos quais, quando crescerem, suas vidas serão totalmente diferentes do propósito que Deus tem para eles. Quando o inimigo ele foca em algo, ele foca para destruir. Mas nós temos um Deus soberano que nos livra das ciladas, um Deus que nos alerta, um Deus que nos guarda, um Deus que traz à existência sobre as nossas vidas e a nossa casa a sua perfeita vontade. Mas para que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando, guardando os nossos filhos, nós temos que estar, amada igreja, em constante oração. Pela madrugada, Deus me mostrou um grupo de dançarinos. E eu via muitas mulheres e homens, porém essas mulheres estavam totalmente despidas, o seu corpo não tinha vestes alguma. A única coisa que tinha nelas era um acessório no seu pescoço, preto, como se fosse uma coleira. De repente, no meio daquela dança, daquela música, surgem alguns rapazes, vestidos com uma calça muito apertada e sem camisa. Aquela parte da calça apertada, rígida, mostrava ali também as suas partes íntimas. E eu disse: Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falava comigo: observa. E eu via aquele cenário e ouvia uma música tocando. E o Senhor dizia assim: um MC, preste bem atenção, igreja, um MC muito famoso se levantará por estes dias e fará uma música essa que trará destruição, sensualidade, pornografia. Aquelas mulheres totalmente despidas, as formas que elas se mostravam e dançavam, não dá para relatar aqui nesse vídeo, porque fica muito pesado. Mas só de vocês imaginarem, elas totalmente sem vestes, vocês têm um pouco de noção do que eu estou falando. Eles dançavam, e ali eu ouvia a voz daquele MC. O Senhor me mostrou quem é, eu sei quem é. Porém, eu não vou divulgar nome, porque, amados irmãos, nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós não estamos aqui para julgá-los. E sim, a Bíblia nos ensina a orar um pelos outros. Nós temos que apresentar também estas vidas em oração para que Deus venha alcançá-los com graça e misericórdia. E também eu não estou aqui para divulgar nome, para crescer, porque aqui eu estou para fazer a vontade de Deus. Então, se você tem ouvido para ouvir, ouça, guarde, entre dentro da tua casa, você e os teus, e esteja em oração. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo, cuidado com o que os teus filhos estão ouvindo, estejam atentos, porque o alvo do inimigo é as crianças. Eles dançavam de forma explícita, uma forma horrível, e aquela música horrível tocando. E de repente, no meio daquela música, as mulheres param e começam a focar e um clarão
faz um foco num único lugar aonde se levanta dois homens. Estes homens com essas calças muito apertadas, sem camisa, eles levantam uma criança. Um homem de um lado, um homem do outro lado, e no meio deles dois eles levantaram uma criança, fazendo este formato. E essa criança aqui de pé era uma menina. Essa criança, ela estava com um top preto, uma calça preta, muito apertada, uma roupa muito sensual para uma criança. Cuidado, mãe, cuidado, pai. Cuidado com o tipo de roupa que você está vestindo as suas meninas, as suas filhas, as amadas de Deus, as escolhidas de Deus, as mulheres que serão a geração futura. Cuidado, a palavra de Deus diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E ali aquela criança com esse topzinho, né, justinho e bem curtinho, e aquela calça preta muito apertada, eles levantavam como se fosse um troféu. E quando eles levantavam essa criança neste formato, esta criança ali começava a sorrir, e todos começavam a se alegrar e bater palma. Mas o foco, amados irmãos, não é se alegrar com uma criança estar ali no meio. O foco disso tudo não é se alegrar porque aquela criança estava ali no meio daquele movimento, porque aquele movimento que estava acontecendo era um movimento totalmente pecaminoso. O mover carnal, de sensualidade, de nudez, aonde uma criança não poderia estar. Porém, nós vemos que o adversário, ele usa de estratégia. Observem os tipos de músicas que estão surgindo nos últimos dias. Observem as letras das músicas que estão saindo aí na mídia, aonde tantas crianças estão cantando. Muitas vezes as crianças nem aprenderam a falar direito, mas já estão ali pronunciando alguns versos dessas músicas. Músicas profanas, que desagradam a Deus, que são abomináveis diante dos olhos de Deus. E o Senhor nos traz um alerta, porque o inimigo, destruindo a mente de nossas crianças, ele destrói a geração futura. Ele destrói os homens e mulheres que irão no dia de amanhã estar aí pregando a palavra. Aqui nesta revelação está esta menina, mas temos os meninos, as meninas, temos os nossos filhos, tem os seus netos, seus sobrinhos e sobrinhas, e nós precisamos estar em oração, intercedendo. Precisamos, irmão, em nome do Senhor Jesus, nos posicionar como igreja, renunciando o pecado, renunciando esse tipo de abominação. Não é porque o mundo está corrompido que nós temos que nos corromper. Não é porque o mundo está sendo já aí alvo do maligno. Não é porque ele está aí com toda a sua pompa fazendo e acontecendo que nós como igreja temos que paralisar. O Senhor diz: avante, marche constante, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelos nossos entes queridos, orando pelos nossos irmãos. A palavra do Senhor diz que o homem que teme ao Senhor, a sua família é abençoada. E nós precisamos ser estes homens e mulheres que temem ao Senhor para que nossa família seja abençoada. Nossas crianças são do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Eles não são do inimigo. Os nossos filhos não vieram a este mundo para serem projetos na mão do inimigo. Os nossos filhos vieram a este mundo porque eles são homens e mulheres, profetas, profetisas, escolhidos e escolhidas de Deus para uma geração futura de adoradores. Homens e mulheres que estarão sobre a terra como remanescente. Aleluia! Quando eu e você não estiver mais aqui. Então, ainda que o mundo venha com toda a sua sujeira, nós precisamos estar debaixo da unção e da graça do Senhor, orando, pedindo a misericórdia de Deus e instruindo os nossos filhos. Mais uma vez eu digo,
Tome cuidado com o que os seus filhos estão vendo, as músicas que estão ouvindo e com as vestes que você está vestindo as suas filhas, principalmente as crianças, a menina. A roupa do menino, ela é mais comportada, mas nós sabemos que existe as vestes para meninas, vestes mais comportadas e vestes mais sensuais. Então, cuidado, cuidado, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e nós temos que ensinar aos nossos filhos que o corpo deles também é templo e morada do Espírito Santo. Amém, igreja? Então que o Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance os nossos filhos, proteja os nossos filhos. E nós, como igreja, vamos orar, vamos perseverar, vamos buscar a Cristo em oração, e que todo mal seja repreendido e destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ama a sua casa, se você ama a sua família, se você quer ver os seus filhos na presença do Senhor como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ensine eles a resistir o diabo na fé, porque assim o diabo fugirá deles. Amém? Guarde no seu coração, na tábua do seu coração, a palavra do Senhor. Proteja a sua família, instrua os seus filhos, unja a sua casa. Peça para que Deus guarde, para que o mal não possa entrar, para que o mal não possa ali habitar. Que os olhos, ouvidos dos nossos filhos sejam guardados e protegidos. Que o coração dos nossos filhos sejam guardados e protegido. Que a mente dos nossos filhos seja guardada e protegida unicamente pelo Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.